Graça e paz a todos, mais uma vez estamos aqui para juntos meditarmos na palavra do Senhor. Hoje eu quero falar com você que fica aí pelos cantos, murmurando, chorando, dizendo que Deus te esqueceu, dizendo que o Senhor ele esqueceu das promessas que um dia fez para você, dizendo que você está esperando e nada tem acontecido, dizendo que está demorando, enfim. Deixa eu te dizer uma coisa, o Deus que nós servimos é o Deus das promessas absurdas. Por que eu estou dizendo isto? Porque tem promessas que Deus nos faz, que apesar de, aos nossos olhos, ao nosso entendimento, nós entendermos ou acharmos que é uma coisa que para nós é impossível de alcançar ou conquistar, nós sabemos que para Deus nada é impossível. Mas vejamos bem, tem promessas que Deus nos faz, mas são promessas que estão dentro da nossa realidade, apesar de não estarem no nosso alcance físico, diante da nossa capacidade humana, mas estão dentro do nosso campo de pensamento, do nosso campo de entendimento. E nós podemos entender que aquilo pode se tornar real. Mas e quando as promessas são absurdas? Ou melhor, e quando essas promessas absurdas, elas se tornam realidade? É sobre isso que eu quero falar com você nesta noite. Livro do profeta Isaías, capítulo número 43, versículo 2, que diz assim: Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. E quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Vejamos bem, no versículo 2 do capítulo 43 do livro do profeta Isaías, aqui nós encontramos três promessas. Três promessas. A primeira, quando passares pelas águas, estarei contigo. A segunda, quando pelos rios, eles não te submergirão. E a terceira, quando passares pelo fogo, não te queimará e nem a chama arderá em ti. Vejamos bem. A primeira promessa. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Isaías, ele já tinha visto Deus realizar esse milagre. Lembra? No livro do Êxodo, no capítulo de número 14, a partir do versículo de número 15, a travessia pelo Mar Vermelho, quando Deus abriu o Mar Vermelho para que Israel atravessasse pelo Mar Vermelho. A segunda promessa, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Vejamos bem, esta é uma outra promessa que Isaías também conhecia, que o Senhor também já tinha realizado. Livro de Josué, no capítulo de número 3, quando Deus, ali, diante do Rio Jordão, a palavra do Senhor diz que quando os sacerdotes tocaram na água com a arca, o rio, ele estava no seu fluxo, no seu sentido, e quando os sacerdotes tocaram na água com a arca, o rio parou e transformou-se numa coluna. E aqui, essa barreira impediu que o fluxo da água prosseguisse. Então todo Israel atravessou por dentro do Rio Jordão.
Aleluia. Mas, e a terceira promessa? A terceira promessa, para Isaías, era uma novidade. Por quê? Porque Isaías já tinha ouvido a narrativa da história da primeira promessa, quando Deus, através da pessoa de Moisés, abriu o Mar Vermelho para Israel passar. A segunda promessa, e pelos rios eles não te submergirão. Isaías também conhecera aqui o poder de Deus, quando Deus fez com que Israel, através da pessoa de Josué, passasse pelo Rio Jordão. Mas e a terceira promessa? Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama alguma arderá em ti. Para Isaías, esta promessa era uma promessa absurda. Por quê? É assim que nós nos sentimos quando nós recebemos alguma promessa e nós entendemos que, de certa forma, aquilo é impossível. Mas, deixa eu te dizer uma coisa. Aquilo que se explica não é milagre. Milagre é aquilo que não tem explicação lógica. É aquilo que não se consegue comprovar ou provar, ou simplesmente consegue fazer ali uma simulação provando que aquilo é capaz. Eu imagino que aos olhos de Isaías, a terceira promessa tornou-se uma promessa absurda diante de Isaías. Porque era uma coisa nova, era uma novidade. Tanto que no versículo 16, do capítulo 43 do livro do profeta Isaías, nós vamos encontrar o Senhor dizendo assim: assim diz o Senhor, o que preparou no mar um caminho, e nas águas impetuosas uma vereda. Que preparou no mar um caminho, a primeira promessa. Quando Deus abriu o Mar Vermelho para Israel passar, Deus preparou ali um caminho. E a segunda promessa? E nas águas impetuosas, uma vereda. As águas que desciam pelo Rio Jordão, elas foram ali impedidas de prosseguir, tornando-se uma barreira ali, uma coluna de água. E Israel atravessou. Mas aqui, nós não encontramos aqui as características da terceira promessa que está no versículo 2. Por quê? Porque esta promessa ainda não havia se cumprido. Deus revelou ao profeta Isaías essa promessa. Porém, essa promessa, ela só se cumpriu 170 anos depois, na vida de Mesaque, Sadraque e Abidnego. Vamos lá para conferir. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 3, aonde a palavra do Senhor vai nos dizer, a partir do versículo 15, o que aconteceu na vida de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Agora, pois, estáis prontos, quando ouvires o som da buzina, do pífaro, da citara, da harpa, do saltério, da gaita, de foles e de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que eu fiz. Bom é, mas se não adorardes,
sereis lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. Agora, preste atenção na segunda parte do versículo 15 do capítulo 3 do livro do profeta Daniel. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Aqui nós vemos que Nabucodonosor, ele pergunta a Sadraque, Mesaque e Abednego: quem é o Deus que poderá vos livrar das minhas mãos? Nabucodonosor, ele não conhecia o versículo 2 do capítulo 43 do livro do profeta Isaías. Mal sabia ele que há 170 anos atrás, Deus já tinha revelado ao profeta Isaías o que ia fazer aqui na vida desses três homens. Enquanto Nabucodonosor, ele achou que ele estava no controle de tudo, Deus já estava no controle há 170 anos atrás. Nabucodonosor chegou a 170 anos atrasado. E vejamos o versículo de número 16 do capítulo 3 do livro do profeta Daniel a seguir agora. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder este negócio. Oh, aleluia! Certamente, Sadraque, Mesaque e Abednego talvez não conheciam o versículo 2 do capítulo 43 do livro do profeta Isaías, mas eles confiavam no Deus que eles serviam. O versículo 17 a seguir vai nos dizer: e eis que o nosso Deus a quem nós servimos, e quem é Ele quem poderá nos livrar, Ele nos livrará do forno de fogo ardente da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor e mudou o seu aspecto, do seu semblante contra eles. E falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que se acostumava aquecer. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego para os lançarem no forno do fogo ardente. Então aqueles homens foram atados com as suas capas, seus calções, seus chapéus, suas vestes e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. E porque a palavra do rei apertava e o forno estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abednego. Vejam bem, o fogo estava tão quente daquela fornalha que aqui estava Sadraque, Mesaque e Abednego. E aqui estavam os soldados, os homens que foram ordenados para empurrar eles dentro da fornalha. E vejam bem, a fornalha estava tão quente que o fogo que saía da fornalha, ele transpassou Sadraque, Mesaque e Abednego e atingiu os 3 homens, ou melhor, atingiu os homens que estavam atrás. Ali já começou o milagre. Ali já começou o milagre. O versículo 22, ele diz isso. E porque a palavra do rei se apertava e o forno estava sobre maneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abednego. O fogo, ele transpassou Sadraque, Mesaque e Abednego e matou os 3 homens que estavam atrás. Ou melhor dizendo, os homens que estavam atrás dos 3 homens de Deus. E o versículo
23 vai dizer que aqueles 3 homens caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Respondeu e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, e não há neles lesão nenhuma, e o aspecto do 4º homem é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente e falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo e ajuntaram-se os satrapas e os prefeitos e os presidentes, os capitães do rei, contemplando estes homens, e viram que o fogo não tinha tido, porém, algum sobre o corpo deles. Nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, e nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Oh, aleluia! 170 anos depois, uma promessa que aos olhos de Isaías parecia absurda, se cumpriu aqui no livro do profeta Daniel, na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego. E vejamos bem, a promessa, ela teve um sabor de espetáculo. A promessa, ela teve um requinte. Porque havia ali dentro da fornalha uma pessoa muito especial. O próprio Nabucodonosor, ele disse no versículo 25, na parte B: o aspecto do 4º homem é semelhante ao filho dos deuses. Até o ímpio reconheceu que aquele que estava lá dentro era Jesus Cristo. O Senhor Jesus estava dentro daquela fornalha com Sadraque, Mesaque e Abednego. E o versículo de número 27, na parte B, diz assim: que nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Aleluia! O Senhor vai cumprir as suas promessas. Para finalizar agora, Evangelho de João, capítulo de número 16, e versículo de número 33. Capítulo de número 16 e versículo de número 33, que diz assim: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nós nunca estaremos livres das lutas, mas a certeza da vitória vem de nosso Senhor Jesus. Para finalizar agora, no capítulo de número 14 do mesmo Evangelho de João, e no versículo de número 12, diz assim: na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as farás maiores do que esta. Creia no Senhor. Creia, porque você vai alcançar as tuas promessas. Você vai alcançar aquilo que o Senhor tem te prometido.